Graça e paz, meus irmãos. Mais uma vez estamos juntos, graças a Deus. Mais uma vez podemos buscar ao Senhor, podemos louvar ao Senhor, podemos nos dedicar esse momento especial para culto a Deus. Aproveite esse momento, aproveite esse tempo, dê graças a Deus porque nós temos condições de estarmos nos reunindo, seja presencialmente, seja pessoalmente ou através desse modo pela internet. Então aproveite esse tempo que Deus nos concede, nos permite estarmos juntos, já vai se preparando, já vai se organizando para que em breve você possa estar conosco também presencialmente nas nossas reuniões e assim nós vamos caminhando no dia a dia, vamos caminhando nessa vida. Mas faça desse momento, desse tempo, um tempo especial, um tempo em que o Senhor vai falar ao seu coração, em que você vai também falar ao coração de Deus através das suas atitudes, dos seus cânticos, enfim, que você não assista, mas participe desse momento de culto. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar e agradecer, Senhor, por esse tempo, te agradecer, ó Deus, por esse momento especial nas nossas vidas, esse momento em que nós podemos prestar esse culto ao Senhor, seja pessoalmente, seja presencialmente, ou seja, através dos meios de comunicação. Que o Senhor esteja nos abençoando, que o Senhor esteja falando a cada coração e que o Senhor também, ó Pai, esteja aceitando o nosso culto como oferta que é devida a Ti, ó Deus. Nós te louvamos por isso, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, nós estamos nesse mês de maio, o mês da família, um mês especial para a família. Já hoje é o 5º domingo de maio, são 5 domingos em que nós temos pensado na questão da família, em que nós temos pensado nas famílias que fazem diferença em um mundo em crise. São 5 domingos que nós temos pensado e louvado ao Senhor através desses dias e aprendido muitas coisas nesse tempo. Nós vamos fazer uma leitura devocional que se encontra no Salmo 128, o Salmo da Família, que diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira. A roda da tua mesa, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Durante os dias da tua vida, veja os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Então, esse salmo é um salmo que fala das bênçãos de Deus para a família. Um salmo que projeta as bênçãos de Deus para a família. E nós estamos pensando nesse mês, então, sobre essas questões. Sobre a questão da família, sobre a questão da família que faz diferença em um mundo em crise. Nosso mundo vive em uma grande crise. E nós estamos pensando, estamos meditando durante todo esse tempo sobre essas questões. Então, o tema do nosso mês é esse: famílias que fazem a diferença em um mundo em crise. E a divisa, o versículo-chave que nós utilizamos, encontra-se em Josué, capítulo 24, 14 e 15, que diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que esse seja o seu lema, que esse seja o seu desejo, que essa seja a sua oração do dia a dia. E nesse momento, então, nós vamos orar pelas nossas famílias, vamos orar pela nossa cidade, vamos orar por esse tempo, vamos orar para que o Senhor esteja
fazendo nas nossas famílias um grande momento, fazendo um grande milagre nas nossas casas, nas nossas famílias, concedendo aquilo que nós realmente estamos batalhando, estamos lutando para que Ele nos dê, que a nossa família sirva ao Senhor. Vamos orar, junte-se a mim nesse momento. Pai de amor, nós, mais uma vez na Tua presença, Senhor, nós queremos Te agradecer, ó Deus, porque o Senhor pensa na família, o Senhor cuida da família, o Senhor ama a família, porque foi o Senhor quem a criou e ela faz parte do seu projeto. Nós Te louvamos, ó Deus, por esse mês em que nós podemos pensar e meditar nesse tema tão importante, Senhor, e nós queremos pedir ao Senhor que esteja agora derramando a Tua graça, a Tua bênção sobre as famílias, ó Deus. Que o Senhor esteja abençoando as nossas famílias, levando para longe toda a discórdia, todo o desentendimento, toda a tristeza, todo o desamor, Senhor. Todas as armadilhas do inimigo, Senhor Deus, que sejam desmanchadas, ó Pai, e que as nossas famílias, ó Deus, sejam famílias felizes, famílias fortes, famílias que sejam referenciais neste mundo em crise, ó Deus. Que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, trazendo saúde para os lares, ó Deus, agora nesse tempo tão complicado de pandemia, Senhor. Guarda, protege os Teus filhos, livra-nos do mal, Senhor, livra-nos de todo esse mal, ó Pai. E ainda quero pedir ao Senhor, ó Deus, que visita as famílias da Tua igreja, se alguém, Senhor, que está enfermo, que o Senhor esteja visitando, Senhor, restaurando com a Tua mão de poder, ó Pai, trazendo equilíbrio financeiro, trazendo paz, ó Deus, nessa questão, que não falte o trabalho para ninguém, que não falte mantimentos na casa de ninguém, Senhor Deus, que o Senhor esteja abençoando. Cuida dessa cidade, Senhor Deus, derrama a Tua graça nesse lugar, ó Pai, livra-nos, ó Deus, desse vírus terrível, Senhor Deus, dá condições, ó Pai, daqueles que trabalham, daqueles que estão atendendo aos doentes, ó Pai, que eles tenham um suporte divino para poderem trabalhar bem, Senhor, e iluminação às autoridades, ó Deus, para que possam tomar decisões sábias, decisões dirigidas pelo Senhor, ó Deus. Eu quero pedir ao Senhor que esteja abençoando a Tua igreja, o Teu povo, a família IBMS, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, que Deus abençoe a sua vida. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria.
descendência frutificará a sua presença como bom perfume. Meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo vem, pois
Muito bem, meus queridos irmãos, hoje nós estamos encerrando, então, esse mês da família. Parece que foi um congresso, 4 noites, 5 noites com essa, meditando, pensando dentro desse tema, famílias que fazem a diferença no mundo em crise. Nós conversamos, então, sobre vários aspectos das famílias que fazem diferença no mundo em crise, pensamos em várias situações, em várias coisas que a família precisa fazer, precisa ter para fazer a diferença, como construirmos e como nós termos famílias que sejam resistentes a esse tempo, que sejam resistentes a esse período. E hoje nós vamos, então, fazer esse fechamento, vamos pensar, então, nas famílias que se relacionam com Deus. As famílias que fazem diferença no mundo em crise são famílias que se relacionam com Deus. As famílias que suportam as crises são famílias que se relacionam com Deus. As famílias que conseguem sobreviver a meio a esse caos, em meio a tantas coisas que acontecem, são famílias que se relacionam com Deus. E hoje nós vamos nos servir do texto de Efésios, no capítulo 5. Nós faremos a leitura dos versículos 1 e 2 e, posteriormente, dos versos, nós vamos dar um salto para o versículo 8 a 10. E a palavra de Deus nos orienta da seguinte forma, ela nos diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Vamos agora ao versículo 8 ao 10, que diz assim: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Amém. Até aqui, esse é o texto que nós nos serviremos nessa noite. O texto de Efésios capítulo 5, da sua segunda metade e a primeira parte do capítulo 6, é um texto que é muito usado, é um texto que é muito falado, que é muito usado para a família. É um texto onde aparecem as orientações para uma família viver bem, para uma família viver feliz. Porém, esses versículos anteriores que nós lemos agora são versículos que são muito importantes, porque eles dão uma base, eles dão uma diretriz de como as coisas devem andar, como as coisas devem acontecer. Então, para que as esposas sejam submissas ao marido, para que as esposas caminhem ao lado do marido, sob a mesma missão, e entendam como caminhar ao lado do marido, e para que os maridos também entendam que precisam amar as suas esposas como Cristo amou a igreja, se sacrificando por elas, para que os pais entendam que precisam criar os filhos na admoestação do Senhor, precisam criar os filhos de uma boa maneira, sem irritá-los, sem fazer mal a eles, e que os filhos também entendam que se eles honrarem, respeitarem e amarem, e derem ouvidos aos seus pais, eles viverão bem e por muito tempo. Tudo isso vai passar por essa base da família, que é o relacionamento com Deus. Então, hoje nós vamos pensar nas famílias que se relacionam com Deus. E nós vivemos, então, num mundo que está em crise. Isso é inegável, inegável, não tem como negar, não há como esconder isso. Em tempos de crise, nos vemos cercados por desafios. E o maior deles, sem dúvida, o maior desses desafios, dentre tantos, o maior desses desafios é a vida familiar, é a vida em família. Quando nós pensamos em famílias que fazem a diferença num mundo em crise, então nós somos obrigados a pensar em como está a nossa família, como está a minha família, como está a sua família. E ela
E há algumas perguntas que nós precisamos fazer, e essas perguntas precisam ser respondidas, precisamos pensar nessas perguntas e encontrar respostas para elas. Então, a primeira pergunta é: a minha família está mergulhada em algum tipo de crise? Há alguma crise que está envolvendo a minha família? E se está, o que nós estamos fazendo para trazer equilíbrio ao lar? O que nós estamos fazendo, então, para resolver essa crise? O que nós estamos fazendo para que tudo volte ao seu eixo ou entre num eixo natural? Talvez a sua família esteja em crise. Talvez você esteja vivenciando essa crise. Talvez você esteja pensando nisso e já não sabe mais o que agir, como agir e como fazer. E a boa notícia é que em Cristo as crises podem ser superadas. Essa é a boa notícia. Em Cristo, todas as nossas crises poderão ser superadas, inclusive as crises familiares, inclusive as crises nos relacionamentos, as crises no casamento, as crises nos relacionamentos entre cônjuges, entre irmãos. Nele nós podemos construir lares fortes e lares equilibrados. Lares fortes e equilibrados porque são construídos, são alicerçados, são baseados em Cristo, são baseados nos seus ensinos, são baseados no seu exemplo e principalmente no seu amor. E a principal crise dos nossos dias, ela está nos relacionamentos. A principal crise que nós vemos hoje, isso em todas as áreas, ela está nos relacionamentos, ninguém se entende, aonde nós vamos, nós vemos confusão. Isso não acontece só em casa. Se na sua casa tem desentendimento, se na tua casa tem grito, às vezes a coisa fica meio esquisita. Não se preocupe, não se assuste, se preocupe sim, mas não se assuste, porque isso não acontece, não é só na sua casa. Aonde nós vamos, nós vemos pessoas prontas para a briga. Pessoas prontas ali no jeito para brigarem, sejam pessoalmente, sejam nas redes sociais, como se briga nas redes sociais, como se brigam nos grupos. Tem grupos que é grupo só para briga, então o nome do grupo deveria ser grupo de briga, e nós vemos as pessoas assim. Gente sempre disposta a brigar, em todo lugar nós vamos encontrar, gente que está na defensiva, gente que está pronta para dar um soco no outro por qualquer motivo. Um dia desses, estava numa lotérica para pagar uma conta, e uma mulher quase bateu na outra, porque essa, a vítima, no caso, ela deu o lugar dela para uma outra pessoa que estava atrás, e aquela mulher, aquilo foi o suficiente para que aquela mulher se desentendesse com a outra, e quase saíram as vias de fato, quase foram mesmo as últimas consequências, porque uma pessoa deu o seu lugar para outra pessoa que estava atrás dela. Coisas que acontecem, coisas que nós vemos no dia a dia, coisas que acontecem no dia a dia. As pessoas estão cada vez mais intolerantes, cada vez mais impacientes, cada vez mais impertinentes, e isso acontece por causa do pecado. O pecado causou esse desequilíbrio dentro do ser humano. O pecado criou uma inimizade, criou uma grande inimizade, criou uma guerra infinita, uma guerra que não termina nunca entre Deus e o seu próprio semelhante. Então, o homem, ele briga com Deus, briga com a natureza, briga com a criação e briga também com o seu semelhante. Então, realmente, é um estado muito complicado, é um estado muito difícil em que a humanidade se encontra, e isso devido ao pecado. Mas a Bíblia fala que Jesus veio para nos reconciliar com Deus. Pouco se fala sobre essa reconciliação, mas Jesus, ele veio para nos reconciliar com Deus, e veio também para nos reconciliar com toda a criação, e isso inclui o nosso semelhante, isso inclui o nosso semelhante, isso inclui as relações familiares também. Isso inclui tudo isso. Reconciliar é harmonizar. Reconciliar é trazer a paz, é restabelecer, é consertar o caminho que foi estragado pelo próprio homem. Então, Jesus veio
consertou a ponte que o homem destruiu, fez o conserto dessa ponte usando a sua própria vida, usando a cruz para restaurar esse caminho. E através da cruz, então, Jesus estabelece um novo tipo de relacionamento com Deus. Um relacionamento familiar. É um relacionamento familiar que é estabelecido com Deus, onde nós temos a liberdade de chamar a Deus de Pai. E onde nós temos, então, o acesso livre ao seu trono de graça. Em Jesus nós temos esse livre acesso, nós temos esse acesso ao Pai, então nós podemos nos relacionar com Deus como Pai. Então não há mais separação e não há mais impedimento para estarmos diante de Deus. Jesus disse, e orareis assim, Pai nosso que estás no céu. Então Deus, agora então, Ele dá essa liberdade e nos chama de filhos e quer que nós o tenhamos por Pai. E é com o Pai que nós temos a maior liberdade. É com o Pai que nós temos a maior liberdade. Com Ele que nós podemos contar nas horas de perigo, seja para o auxílio, seja para um conselho, seja para uma situação difícil. É na casa do Pai que nós nos sentimos bem, à vontade. Ninguém marca a hora para ir ver os seus pais. E quando estão lá, tem liberdade para entrar, para sair, para sentar na cama, para abrir a geladeira, para comer alguma coisa que está na geladeira, e não precisa de cerimônia, e não precisa de nada disso, e mexe na televisão, e faz tudo, e se sente à vontade, porque está na casa do Pai. E Deus nos convida, então, para ter esse relacionamento. Deus nos convida para ter esse relacionamento de intimidade. E Ele nos ensina, então, que se uma família quiser fazer a diferença, se uma família quiser fazer a diferença nesse mundo, ela precisa ter um relacionamento especial com Deus. Precisa ter um relacionamento especial com Deus. E também precisa ter um relacionamento especial com aqueles que estão na casa. Esse relacionamento especial com Deus produz um relacionamento especial também com os que vivem juntos, com os que estão na casa, com a família. Então o Pai nos convida para termos essa intimidade. Ele nos convida para termos essa intimidade com Ele, e esta é a base para um relacionamento familiar equilibrado. Esse relacionamento com o Pai é que é a base para que nós tenhamos esse relacionamento familiar equilibrado. Então, para nós termos um relacionamento familiar equilibrado, obrigatoriamente, necessariamente, nós teremos que passar por esse relacionamento com Deus. Então, nós precisamos criar um relacionamento com Deus, precisamos criar um relacionamento de intimidade com Ele, e aí nós temos três informações, 3 dicas importantes que o texto nos dá para que nós tenhamos, então, esse relacionamento equilibrado com Deus e consequentemente, equilibrado dentro dos nossos lares. A primeira dica é fuja da religiosidade. Fugir da religiosidade é preciso, é importante. Fuja da religiosidade. O versículo 1 nos diz, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Pode ser que você esteja se perguntando agora, o que a religiosidade tem a ver com os relacionamentos familiares? O que a religiosidade tem a ver com os meus relacionamentos dentro de casa? Tem muita coisa a ver. Isso tem tudo a ver. Porque quando Deus estabeleceu a família, Ele pensou num lugar onde as pessoas viveriam bem, onde as pessoas viveriam em paz, onde as pessoas viveriam harmoniosamente e num ambiente adequado de segurança, num ambiente acolhedor, num ambiente de amor, num ambiente propício. Acontece, porém, que na maioria dos relacionamentos familiares, nós vemos as manifestações da carne. Na maioria dos relacionamentos familiares,
nós vamos encontrar essas manifestações. Então, nós vamos encontrar a ira, nós vamos encontrar a inveja, nós vamos encontrar a gritaria, nós vamos encontrar maus tratos e a amargura e outras coisas que estão bem longe de serem os frutos do Espírito. Essas coisas acabam entrando e acabam aparecendo muitas vezes, e muitas vezes entram na nossa casa, muitas vezes estão dentro da nossa casa, e não é correto conviver com isso, não é correto achar que isso é normal, não é correto achar que os frutos da carne, que as obras da carne podem estar dentro da nossa casa, sentadas no nosso sofá, sentadas à nossa mesa, dentro do nosso quarto, em todos os lugares do nosso lar. Elas não devem estar lá, elas não podem estar lá. Mas elas muitas vezes se alojam lá, e isso é por causa da falta de um maior relacionamento com Deus. Então, quando falta um relacionamento maior com Deus, essas coisas entram, e essas coisas causam o desequilíbrio dentro do lar. Na verdade, para a grande maioria, o relacionamento com Deus se resume apenas a um momento de culto. Muita gente vai à igreja todo domingo, muita gente escolhe aquela roupa especial do culto, aquela roupa bonita, aquela roupa que é preparada, separada só para o culto, e põe aquela roupa, aquele perfume, o perfume de domingo, e vai para a igreja todo sorridente, todo gentil, fala com todo mundo, trata bem a esposa ali na hora do culto, sorri para as crianças, trata todo mundo bem, canta, levanta as mãos, fala bonito, carrega uma Bíblia enorme, que a Bíblia, a Bíblia dessas pessoas é uma Bíblia bem grande, então carrega aquela Bíblia enorme com aquela ar de piedade, e vai para a igreja com aquela Bíblia enorme, com aquele ar de piedade, e participa dos cultos, mas quando sai da igreja, entra no carro, já vai no caminho reclamando com a esposa, já vai no caminho reclamando das crianças que não se comportaram bem no culto, já vai no caminho reclamando das coisas, aí começa a reclamar que o pastor falou demais, e esse pastor fala demais, começa a reclamar que o som estava alto, reclama que da música que cantou, porque não gostou da música, como se a música fosse para ele, não para Deus, mas ele não gostou da música que cantou. E tudo aquilo bonito que ele fez ali naqueles momentos de culto, toda aquela gentileza, toda aquela coisa linda, aquela coisa maravilhosa, vai caindo por terra. Acabou o teatro, já é hora de arrancar aquela máscara, arranca a máscara, joga ela longe e mostrar quem realmente é. E muitas pessoas são assim. E aí na semana vai tratar mal os cônjuges, bate nos filhos, arruma encrenca com todo mundo, arruma encrenca com os vizinhos, arruma encrenca em casa, no trabalho, no trânsito, até que chega o domingo. E aí começa a procurar a máscara de novo, que jogou longe, e acha a máscara. Ufa, achou a máscara, coloca aquela máscara novamente, e começa tudo de novo, e o ciclo vai indo, e vai fazendo, e vai indo, e se repetindo, domingo após domingo, semana após semana. Isso é religiosidade. O nome disso é religiosidade. Religiosidade é ter uma obrigação a ser cumprida. E veja que a religiosidade, ela caminha junto, ela caminha ao lado com a sua irmã gêmea, que é a hipocrisia. Porque muitas vezes, para se assumir essa questão religiosa, se coloca então as máscaras. Aí o nome hipocrisia. Então religiosidade é ter uma obrigação a ser cumprida. Religiosidade é se apegar a ritos, é se apegar a costumes, é se apegar a situações, ao lugar que eu sento na igreja. Se tiver alguém sentado naquela cadeira, eu posso ir embora porque o meu culto não vai ser bom. Eu já vi gente que brigou com o outro porque sentou na sua cadeira na igreja. Acredita nisso? Eu já vi gente que ficou com a cara feia porque pegaram o lugar dele lá no banco. Isso é religiosidade. Isso é se apegar a outras coisas e não se preocupar em desenvolver o seu relacionamento especial com Deus.
Isso é não buscar o Senhor, é agir como aqueles religiosos do tempo de Jesus, que eles se orgulhavam de si, eles se inchavam, e por isso eles acabavam se tornando arrogantes, e pessoas assim sempre têm um dedo para apontar para o outro, sempre acham que são muito bons, e acham que são perfeitos e que são muito bons, e aqueles legalistas, então, apontavam os dedos para os outros, e se achavam muito bons, porém eles não viviam a religião que tanto pregavam. Eles não tinham a religião, eles tinham a religiosidade. E o texto está ensinando isso. O texto está ensinando que mais importante do que você colocar uma roupa nova, colocar uma roupa bonita, colocar um perfume cheiroso, mais importante do que você chegar na igreja com uma Bíblia enorme nas mãos, mais importante do que você sentar na cadeira que você gosta, mais importante do que você ser gentil com todos que estão ali ao seu lado, é você realmente buscar o Senhor, desenvolver um relacionamento com Deus. Esse é o mais importante. É agir, não agir como os religiosos do tempo de Jesus. E em casa é o lugar de nós sermos imitadores de Deus. Imitadores como? Como filhos amados. Já percebeu como os filhos gostam de imitar os seus pais? Já percebeu isso? Quem tem criança vê isso quase sempre. Às vezes eu sou surpreendido pelos meus filhos fazendo coisas do jeito que eu faço, falando coisas, a maneira como eu falo. E às vezes eu me pego lá com alguém calçando os meus sapatos, ou colocando uma gravata minha, ou querendo fazer alguma coisa. Eu sou o papai. Os filhos querem imitar os pais. Outras vezes eu me pego fazendo coisas que meu pai fazia. E isso é a força do exemplo. Isso é a força do exemplo, que ela é algo tão forte que nós muitas vezes fazemos coisas sem perceber que nós estamos fazendo. Muitas vezes nós fazemos coisas e depois vamos perceber que a fizemos porque os nossos pais lá atrás fizeram. E o ensino aqui é isso, que nós devemos, como essas crianças, imitar ao Pai. Imitar o Pai no modo de ser, imitar ao Pai e viver como Ele, e andar em amor como Cristo, que andou em amor e se entregou por nós. Cristo, além de nos amar, se entregou por nós. Então nós temos aqui um princípio muito importante para a família, que é o amor e sacrifício, baseados na imitação do Pai, baseados na intimidade com Deus. Então é muito legal, muito gostoso dizer, eu amo. Alguns têm alguma dificuldade para dizer isso. Alguns realmente têm dificuldade, eu amo e não sai, né? Mas é muito importante, é muito gostoso dizer isso, é muito gostoso ouvir isso, mas esse amor e esse sacrifício devem ser baseados na intimidade com Deus. Nós precisamos ter essa intimidade com Deus. A ideia aqui é de tanto a pessoa andar com Jesus, de tanto caminhar com Jesus, ficar parecidos com Ele. E fazer as coisas que Ele gosta de fazer. E o que Ele faria, fazer as coisas como Ele faria, como Ele gosta de fazer, o imitá-lo mesmo, fazer como Ele faria. E aí eu tenho que perguntar para você, se Jesus estivesse em seu lugar, como Ele trataria a sua família? Como Ele trataria o seu cônjuge? Como Ele trataria seu pai, sua mãe? Como Ele trataria os seus irmãos? Como vocês, irmãos, se tratariam se Jesus estivesse no seu lugar? Como Ele faria isso? Como os pais tratariam os seus filhos e outros agregados que fazem parte da família? Se Ele estivesse no seu lugar, Ele daria os exemplos que você dá para que os outros que estão vendo possam imitá-lo também? Será que nós podemos fazer isso? Ele diria o que você diz, as palavras que você diz, na mesma quantidade, na mesma intensidade, ou as mesmas palavras? Jesus agiria como você tem agido dentro de casa? Jesus agiria assim?
Ser cristão é amar as pessoas e não as coisas. Ser cristão é isso, é amar as pessoas e não as coisas. O que volta, então, ao tema da religiosidade, que amam mais as coisas, aos formatos, aos ritos, aos modelos, à legalidade, e não amam as pessoas, esquecem de amar as pessoas. As pessoas são mais importantes do que as coisas, sejam quais coisas forem, seja o que for, as pessoas são mais importantes. E as pessoas da minha casa, as pessoas da nossa casa, devem ter prioridade em todo esse negócio. As pessoas da minha casa, da minha família, devem ter prioridade sobre todas as coisas, inclusive sobre as outras pessoas. E muitas pessoas se esquecem disso. E aí a família, muitas vezes, vai para um lado que não deveria ir, vai para um lado onde não poderia ir. Então, ser cristão é amar as pessoas e não as coisas. Amar os modelos, amar a religião, amar o culto, amar a música, amar a mensagem, amar a religião em si mesmo. Isso é mera religiosidade. Isso é religiosidade. Amar a Deus e amar ao próximo, isso é religião. Jesus disse: amarás a Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus e ao próximo, isso é religião. E isso nós vivemos em casa. E isso nós vivemos em família. Amar o próximo é algo que deve ser feito dentro de casa. Nós precisamos amá-lo dentro de casa. Isso é religião. Segunda dica que o apóstolo Paulo nos dá nesse texto, a segunda dica, uma dica muito preciosa, uma dica muito importante: tenha um compromisso firme com Deus. A segunda dica é essa: tenha um compromisso firme com Deus. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Versículo 8. Vivam como filhos da luz. Para ter um relacionamento, para ter um lar equilibrado, não basta apenas fugir da religiosidade. Não basta fugir dessas coisas, não basta entender o que é religiosidade, o que é religião. É preciso também ter um compromisso firme com Deus. E essa é a parte mais importante, ter um compromisso. Não adianta declarar uma religião e não ter um compromisso firme com o Senhor. Ter um compromisso firme com Deus é não aceitar os padrões do mundo dentro da sua casa. É não aceitar esses padrões entrando na sua casa, é não fazer as coisas porque os outros estão fazendo, é não fazer as coisas porque está na moda, mas fazer as coisas que agradam a Deus. É se posicionar e não deixar que o mundo entre dentro da sua casa, não deixar que o mundo entre dentro da nossa vida e do nosso coração. E muitas vezes nós não nos atentamos para isso e vamos trazendo coisas lá de fora, ou vamos permitindo que essas coisas entrem para dentro do nosso lar, para dentro da nossa vida. Você quer ver um exemplo? Quantos crentes, quantas pessoas que nós sabemos que gastam horas e horas vendo esses programas BBB e outros programas assim, programas que não, desse tipo, programas que não trazem proveito nenhum, programas que são cheios de imoralidade, programas que são cheios de intriga, são cheios de futilidade e que vão trazendo aquilo para dentro de casa. Tem gente que assina aqueles pacotes de canais para ficar 24 horas ligado naquilo lá, assistindo aquele negócio, vendo aquelas coisas. Tem gente que no outro dia vai lá comentar na rede social lá em quem votou ou que estava torcendo para não sei quem e vai manifestando a sua opinião. Tem gente que briga porque tinha opinião diferente, que eu sei disso. Tudo é motivo para isso. E vão perdendo tempo nas suas vidas, vendo aquelas coisas e, sem perceber, estão trazendo maldição para dentro da sua casa. Estão trazendo do mal para dentro da sua casa.
estão se divertindo, estão se dando risada ali, e o mal entrando pela sua televisão dentro da sua casa. Não faça isso não, meu irmão, não faça isso não. Não traga maldição para dentro da sua casa. Não fique se envolvendo com essas coisas. Não fique torcendo para o fulano, não fique torcendo para o ciclano, que geralmente quem vai ganhar esse negócio é a pessoa mais imoral que tem, a pessoa mais complicada que tem. Sai disso. Olha só o que o versículo 3 ao versículo 7 dizem sobre isso. Esses versículos nós não lemos na entrada, mas são versículos muito importantes. Ele diz o seguinte: Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes. Mas, ao invés disso, ação de graças. Quanta coisa que a gente fala dentro de casa. Quanta coisa aí que às vezes surge, às vezes é uma piadinha, às vezes é uma conversa, às vezes é uma coisa que sai para um duplo sentido. Olha o texto dizendo aqui, ó. Não são inconvenientes, nem conversas tolas, nem gracejos. Mas, ao invés disso, ação de graças. Onde é que está Deus dentro da nossa casa? O que nós temos conversado dentro da nossa casa? Nós temos falado das coisas de Deus, nós temos agradecido a Deus pelo alimento ali na mesa, nós temos agradecido a Deus pela convivência, pela família, pelo filho que passou o dia fora e chegou e agora está dentro de casa. Nós temos feito isso, mas eu continuo, verso 5, porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Tudo isso aí é desobediência, e o pior, tudo isso causa a ira de Deus. Portanto, versículo 7, não participem com eles dessas coisas. Não participem com eles dessas coisas, fuja dessas coisas, fuja das coisas do mundo, fuja da aparência do mal, não tragam essas coisas para dentro de casa. E quantas vezes nós perdemos tempo fazendo isso, e a nossa família está vendo, e a nossa família está escutando, e a nossa família está verificando isso, e chega lá no domingo, levanta a mão para cantar ao Senhor. E o que é a nossa família que está com a gente no dia a dia, que está conosco no dia a dia, que está com você no dia a dia? Pensa, ou diz, ou não diz, apenas pensa. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, com base em tudo isso. Quanto tempo você tem se dedicado à oração? Quanto tempo você tem se dedicado à leitura bíblica? Todos os dias, diariamente. Quantas horas, ou quantos minutos, quantos segundos você tem se dedicado à oração? Se nós quisermos ter um relacionamento com Deus, se nós quisermos ter um compromisso firme com Deus, nós precisamos dedicar tempo a essas coisas. Se nós quisermos que a nossa família seja uma família equilibrada, se nós quisermos que a nossa família faça diferença no mundo em crise, nós precisamos ter tempo com Deus. Nós precisamos ter tempo com Ele. Gaste tempo com as coisas de Deus. Isso não é gastar, é investir. Invista tempo nas coisas de Deus. Invista na sua família. Queira construir um lar de amor e se esforçar para isso. Muitos maridos, muitas esposas, muitos pais, muitas mães, muitos irmãos querem tudo isso. Quem não quer um lar feliz? Mas tem se esforçado para que isso aconteça? Tem trabalhado para que essas coisas não aconteçam? Tem lutado para que haja paz e amor? E muitos estão frustrados porque estão vendo a sua família doente, ou estão vendo a sua família adoecendo aos poucos, ficando doente, cada vez mais fracas, e não sabem o que fazer. E aí ficam desesperados e não sabem o que fazer.
Outras pessoas têm se esforçado sim, mas também não conseguem ver esses resultados. E alguns, talvez, por causa de tudo isso, estejam tristes. Estejam tristes porque estão vendo seus filhos seguirem por outros caminhos, estão vendo a desunião entre os cônjuges, a desunião nos pensamentos, porque estão vendo os irmãos brigando. Então, a você que está assim, eu preciso dizer que Jesus cura a família. Jesus cura a família, Jesus cura, Jesus restaura, Jesus ressuscita a família. Jesus faz tudo isso, mas nós precisamos ter uma atitude. Você precisa compreender que, sozinhos que nós não conseguimos curar a nossa família, nós não conseguimos restaurar a nossa família, nós não vamos curar a nossa família sem Jesus. Porque Ele mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Jesus disse isso lá em João 15,5, sem mim nada podeis fazer. Nós não somos capazes de curar a nossa família. Nós não somos suficientes para isso, nós não temos poder, nós não temos força, nós não temos capacidade em nós para isso, e nós não temos esse poder em nós, e a nossa força de vontade não resolve. Não adianta. Não adianta ser esforçado, não adianta ter força de vontade, não adianta querer muito, não adianta gastar todo o vocabulário. Tem que ter consagração. Quer restaurar a sua família, quer curar a sua família, tem que ter consagração. Consagre-se ao Senhor, consagre a sua família no altar de Deus, consagre a sua vida no altar de Deus. E nós não conseguimos fazer nada sem o Espírito Santo. E é Ele e somente Ele quem opera com o seu poder na nossa fraqueza. É Ele que vai operar com o seu poder na nossa fraqueza, na fraqueza da nossa família, e nos aperfeiçoa, e nos capacita para fazer a sua obra através do seu poder. E talvez seja através de você que Ele vai efetuar a cura na sua família, na sua casa. Mas é preciso haver essa disposição de se consagrar ao Senhor, essa disposição de se consagrar e buscar buscar o seu poder, porque tudo é dele, tudo gira em torno dele e tudo é para Ele. Compreende isso? Consegue compreender isso? Não é na nossa força, mas é no Espírito Santo. É na consagração, é na oração, é na busca de um relacionamento com Deus, é na busca de um compromisso firme com Deus, que nós vamos ver a nossa família curada. Por isso, se nós quisermos ter lares saudáveis, lares equilibrados, lares que façam a diferença nesse mundo, nós precisamos nos dispor a ter esse compromisso firme com Deus, esse compromisso de verdade. Não desista de orar, não desista de clamar, não desista de consagrar a sua família, não desista de abençoar e pôr nas mãos de Deus a sua família. Seja uma bênção na sua família, seja uma bênção no seu lar, para que a sua família também possa ser restaurada. Pague o preço, se consagre ao Senhor pelos seus, consagre a sua família ao Senhor. E a terceira dica que o texto traz para nós hoje: manifeste os frutos da luz. Está lá no versículo 9, manifeste os frutos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Está lá no versículo 9. Os frutos da luz são o resultado de uma boa convivência com Deus. Esses frutos são resultados dessa ótima convivência com Deus, são resultados de imitá-lo, são resultados de se comprometer com Ele. E há muitos lares que estes frutos não são visíveis. Eu não vou dizer que esses frutos não existam, mas há muitos lares em que esses frutos talvez não estejam visíveis. Eles estão tão sobrecarregados com outras coisas, com tantas diferenças e com tantos sentimentos contrários, existe tanta coisa assim dentro dessa casa que esses frutos, às vezes, perdem o destaque ou ficam abafados no meio de tanta coisa errada, de tantas obras da carne.
Mas esses frutos são os frutos da luz. E quando a luz chega, as trevas vão embora. Esse é o segredo. Quando a luz chega, as trevas vão embora. As trevas têm que fugir. Talvez seja a hora de colocar, então, esses frutos em evidência. Talvez seja a hora de colocá-los em evidência na sua própria vida, na minha própria vida, colocarmos esses frutos em evidência na sua vida e na sua casa. Já é hora de mandar as trevas embora. Já é hora de mandar as trevas e as obras da carne embora da sua casa, embora da sua família. É hora de abrir a porta mesmo e mandá-la embora, e mandar essas coisas todas embora. Já é hora de nós vivermos um cristianismo dentro de casa e amar o próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como a mim mesmo, como a nós mesmos. E é lá que o nosso próximo está, é lá dentro de casa, tão próximo de nós, tão pertinho de nós, que nós temos que conviver com Ele, com toda a sua humanidade. E ali nós temos que conviver com Ele, com a humanidade, com a fraqueza dEle, com a nossa fraqueza. Não basta ter que conviver com as minhas fraquezas, com meus defeitos, com o meu mau humor. Mas nós também temos que conviver com tudo isso que o próximo que está dentro da minha casa tem. E esse é o nosso desafio. E sem as máscaras que usamos no dia a dia, sem aquelas máscaras que nós usamos no trabalho, sem aquelas máscaras que nós usamos na condução, sem aquelas máscaras que nós vamos usar na igreja, nas nossas convivências, é lá em casa que nós somos quem realmente nós somos, que você é o que você realmente é. E conviver então com tudo isso e com pessoas assim não é fácil, não é uma coisa fácil. Se calar quando o próximo avança o sinal não é fácil. Se calar quando alguém fura a fila e entra para o banho primeiro não é fácil. E tudo isso acontece em casa. É em casa que tudo isso acontece. Então o teu próximo está dentro da tua casa, mais próximo do que você imagina. E você tem o amado do jeito que ele é. Você tem o amado como você se ama a si mesmo? É impossível se relacionar com Deus e não amar o próximo. E sabe o que ele diz de quem age assim? De quem diz que ama a Deus e que não ama o próximo? Ele chama de mentiroso. O próprio Deus chama de mentiroso aquele que diz que o ama, mas é incapaz de amar o seu próximo, do próximo que está dentro de casa. E nós precisamos amá-lo, e o amor é assim. Quando começamos a amar alguém, ele se espalha. E todos são contaminados por ele. É como um vírus bom, um vírus maravilhoso, o vírus do amor, porque quando ele se espalha, e quando nós começamos a amar alguém, quando nós começamos a amar dentro de casa, e quando nós quebramos essa barreira, quando nós quebramos esse lacre e passamos a amar sem exigir nada em troca, todos começam a ser contaminados por ele, todos começam então a se amar, e aquilo se espalha dentro de casa e as coisas mudam. Então, se a tua casa está uma bagunça, experimente amar, experimente agir com justiça, experimente agir com a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Mas muitas vezes nós precisamos dessa transformação, nós precisamos de uma transformação no nosso lar. E muitas vezes ela deve começar dentro de nós mesmos. Na verdade, toda transformação ela começa dentro de nós mesmos. Começa ali quietinha. Lembra quando Jesus falou que o reino de Deus é como um fermento que coloca dentro da massa do pão e ninguém vê o fermento, ninguém vê o que está acontecendo, mas de repente aquele pão começa a crescer e começa a crescer? É assim. É assim que as coisas acontecem. A transformação deve começar primeiramente dentro de mim, muitas vezes. E a nossa casa e as situações que acontecem dentro dela vão sendo transformadas, e só o Senhor transforma.
Só o Senhor transforma, Jesus pode transformar a nossa vida, Jesus é quem transforma. Ele pode transformar a nossa vida e a nossa casa e todas as situações que acontecem dentro dela. É o amor de Deus que faz o impossível. E os nossos relacionamentos são transformados por causa desse amor de Deus. Então talvez precisemos fazer um exame dentro dos nossos corações. Talvez nós precisamos parar de olhar um pouco para os que estão do lado da nossa casa, dentro da nossa casa, e agora é hora de olhar para dentro de si. Agora é hora de olhar para dentro de mim mesmo, de olhar para dentro do seu coração, para saber o que está acontecendo. Aonde eu, aonde você, aonde nós estamos falhando e onde nós podemos melhorar. E aí precisamos pedir também a ajuda do Espírito Santo para que faça isso, para que mostre isso para nós e que nos dê condições de melhorar. Então talvez seja a hora de nós abrirmos aquela sala escura do coração e que nunca foi aberta e deixar a luz de Cristo brilhar lá. Talvez a sala do diálogo na família, que precisa ser aberto. Talvez seja a sala da confiança, talvez a sala da cumplicidade. Pode ser que muita sujeira se acumulou durante muito tempo nos nossos relacionamentos e essa sala ficou sem acesso, difícil, ficou com acesso complicado. Mas o amor de Deus tudo transforma. Não existe impossível para o amor de Deus, que transforma famílias e relacionamentos fracassados e condenados em bênçãos nas suas mãos. Famílias que fazem diferença em um mundo em crise são famílias alcançadas, são famílias tratadas e são famílias transformadas pelo amor de Deus. E Ele quer fazer isso em seu lar. Ele quer reconstruir e trazer um novo tempo em sua vida. Creia nisso. Vamos buscar essa transformação. Vamos buscar essa transformação em Deus. Vamos orar. Vamos clamar ao Senhor. Vamos fazer agora um grande clamor. Durante todo esse mês nós ouvimos tantas coisas, tantas falas, nós aprendemos sobre tantas coisas e agora vamos colocar isso nas mãos de Deus. Vamos orar então, vamos fazer esse clamor ao Senhor. Clame a Deus pela sua família, por todas essas questões, eu não sei, aquilo que Deus falou ao seu coração nessa noite, aquilo que Ele apontou, aquilo que Ele está apontando, essas áreas que precisam ser trabalhadas. Agora é o momento de nós começarmos a ter uma atitude, é o momento de nós mudarmos as nossas atitudes, é o momento de nós começarmos agora a consagrar a nossa vida e a nossa família ao Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, Pai de amor, eu quero te agradecer, ó Deus, pela Tua palavra, Senhor. Quero te agradecer, ó Deus, pela Tua palavra tão poderosa, tão impactante, Senhor Deus, que tem falado aos nossos corações, ó Deus. Eu sei que a Tua palavra, Pai, é como espada de dois gumes e que vai até o fundo da alma, Senhor Deus, e penetra, meu Pai. Quero pedir ao Senhor que esteja falando ainda aos corações nessa noite, Senhor Deus, falando às famílias, ó Pai, trazendo, Senhor Deus, mudança nos nossos lares, nas nossas vidas, no nosso comportamento do dia a dia, Senhor Deus. Nos abençoa, Senhor Deus, para que nós possamos, ó Pai, ser imitadores Teus, Senhor Deus, imitar os exemplos que vêm de Cristo, que vêm do Senhor, ó Pai, para que nós possamos, Senhor Deus, fazer a diferença, que nós possamos ter um relacionamento sólido, firme contigo, Senhor Deus, que nós possamos ser luz, ó Pai, dentro de casa. Então leva a discórdia para longe dos nossos lares, ó Deus, leva para longe dos nossos lares toda a carnalidade, todas as obras da carne, Senhor Deus, e que os frutos do Espírito, os frutos da luz, possam estar brilhantes dentro dos nossos lares, ó Deus. Abençoa, Senhor, esses relacionamentos que estão quebrados, ó Pai. Abençoa, Senhor, restaura a alegria, a união, a paz, ó Deus. Conforta, enxuga essas lágrimas, Senhor. E abençoa, ó Deus, que as nossas famílias possam ser famílias felizes, que possam ser um diferencial nesse mundo, Senhor Deus. Que as nossas famílias possam fazer a diferença nesse mundo em crise, Senhor Deus, porque são diferentes.
porque são abençoadas e alcançadas por Ti, ó Pai. Entra nas nossas casas e faz um milagre aonde precisa. Cura, Senhor Deus, aquelas famílias que estão doentes. Ressuscita, Senhor Deus, se for preciso, ó Pai. Mas faz a Tua obra nos nossos lares. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter a resposta sem na fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvida, dá-lhe tudo quanto a Ele suplica. Ele o prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus já grandes maravilhas operou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Sim, creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Graças a Deus, eu estou muito feliz, estou muito contente hoje, estou muito feliz porque nós estamos concluindo mais um culto. Estou feliz porque nós estamos concluindo o mês da família. Estou feliz porque nós podemos pensar, podemos meditar esse tempo todo sobre tantas coisas que Deus tem para a família. Estou feliz também porque eu acredito que esse é o início de um novo tempo nas nossas vidas, porque esse é o início de um novo tempo na vida da nossa igreja. E quero desejar a você que creia nisso, quero que você creia em tudo isso e que você leve a sério as coisas que nós conversamos nesse período. Eu quero que você também sinta-se feliz e que você tenha uma boa semana na presença de Deus, que você se sinta abençoado na presença de Deus, que você sinta no seu dia a dia a presença do Pai caminhando ao seu lado, e mesmo que venham as lutas, mesmo que venham as dificuldades, que você caminhe tranquilo, feliz, sabendo que se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus te abençoe e te guarde. Vamos orar, encerrando esse momento de culto. Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, por esses momentos que nós passamos. Quero te agradecer, ó Deus, por aqueles que estiveram conosco nesse momento
desse momento pela internet, pelos irmãos no culto presencial. Quero te agradecer, Senhor Deus, por esse momento, ó Pai, em que nós podemos te louvar e te agradecer. Recebe tudo que foi feito aqui como oferta diante de ti, Senhor, e trabalha nas nossas vidas. Quero te agradecer, ó Deus, por todos esses momentos e pedir ao Senhor que esteja abençoando o teu povo, teus filhos no decorrer dessa semana, mesmo que venham lutas terríveis, mesmo que venham lutas atrozes, que nós possamos, ó Pai, ter a confiança, a alegria e a certeza de que o Senhor está ao nosso lado no dia a dia, caminhando ao nosso lado em cada momento. E que a graça do Senhor Jesus e o grande amor de Deus o Pai, e as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, com todo o povo de Deus espalhado pelas terras e com a família IBMS, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente semana na presença do Senhor. Que Deus te abençoe, família IBMS.